aí, gente, tudo bem? Então, vamos ver radiciação hoje? Ok, então bora lá. Ok, primeiro vamos ver quais são as partes da radiciação para a gente começar. Ok, vamos lá. Na radiciação, a gente tem algumas partes que compõem uma raiz. Ok, a primeira é a estrutura da raiz, que é esse meio que um V, assim, que a gente chama de radical. Ok, beleza? Bom, agora a gente tem esse N, que é esse númerozinho que fica aqui, que a gente chama ele de índice. Tá, agora esse A aqui, a gente chama de radicando. Radicando. Ui. Radicando, isso. Aí o X aqui, que é o resultado, a gente chama de raiz. Tudo bem, gente? Ok, então, se o índice da raiz for 2, por exemplo, a raiz vai ser uma raiz quadrada. Agora, se o índice da raiz for, por exemplo, 3, vai ser uma raiz cúbica. Aí vai continuando assim. Se o índice for 4, vai ser uma raiz quarta. Se o índice for 5, vai ser uma raiz quinta. Aí vai assim em diante. Tudo bem, gente? Entenderam? Ok, gente. Vamos lá. Continuando. Bom, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Bom, a gente pode falar isso e vamos ver por quê. Ok, vamos ver esse exemplo aqui. A raiz de N, a raiz de A, é igual a B. Ou seja, B elevado a N é igual a A. Vamos ver um exemplo assim, com números, né, para a gente ver por quê. Por exemplo, aqui, a raiz quadrada de 64, né? Porque a raiz quadrada, quando é uma raiz quadrada, a gente não precisa necessariamente botar o 2 como índice, né? Mas, enfim, botar aqui para facilitar. A raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 elevado a 2, que é igual a 8 vezes 8, é igual a 64. Vamos ver mais um exemplo. A raiz terça de 27 é igual a 3. A raiz cúbica, gente, desculpa, de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27. Entenderam, gente, então, por que a gente pode falar que é a operação inversa da potenciação? Entenderam? Tudo certo? A gente tem uma observação aqui, que uma raiz pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, de 0 vai ser igual a 0. Porque, por exemplo, é 0 elevado a 2, ia ser 0 vezes 0. E 0 vezes 0 é igual a 0. Ou então, 0 elevado a 3, que seria a raiz cúbica de 0, é igual a 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Então, uma raiz de 0 vai ser igual a 0, beleza? Bom, gente, vamos ver agora, então, raízes de números negativos. Bom, quando tiver raiz de um número negativo que o índice for ímpar, o resultado vai ser sempre um número negativo. Vamos ver aqui, por exemplo, é a raiz cúbica, raiz cúbica de menos 8. Beleza? Ok, então vamos lá. Raiz cúbica de menos 8. Bom, a gente tá vendo que é a raiz de um número negativo, né? Menos 8. E o índice é ímpar, 3. Então, raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2, né? Porque o resultado vai ser sempre um número negativo. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2
vezes menos 2 vai ser igual a menos 8. Porque menos 2 vezes menos 2 vai ser 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Entendeu, gente? Certo? Vamos ver mais. Beleza. Então, a gente viu que raízes de números negativos de índice ímpar, no caso aqui o 3, vai ser igual a um número negativo. Entendeu, gente? Agora, das raízes de números negativos, tem uma outra regrinha, que se o índice for par, o resultado não vai ser um número real, ou seja, não vai fazer parte do conjunto de números reais. Vamos ver, por exemplo, aqui, raiz quadrada, né, que aqui o índice é par, né, raiz quadrada de, por exemplo, menos 25, a gente vai ver que esse não pertence, aqui o símbolo de não pertence, ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque vamos ver aqui. Seria, por exemplo, vamos pegar o 5. 5 vezes 5 vai dar 25. E se a gente fizer menos 5 vezes menos 5, também vai dar 25. Então, o resultado da raiz quadrada de menos 25 não pertence aos números reais, porque é uma raiz de número negativo, só que com um índice par. Entenderam, gente? Tudo certo? Tranquilo? Beleza, gente. Vamos ver então agora raízes com números fracionários, que são o quê? São raízes com frações. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender como que a gente vai resolver essas raízes com frações. Por exemplo, aqui, a raiz quadrada de 25 sobre 64. Como a gente vai resolver isso? A gente vai fazer primeiro a raiz quadrada do número de cima, 25, e depois a raiz quadrada do número de baixo, 64. Vamos lá. Raiz quadrada de 25, 5, né? Porque 5 elevado a 2 é igual a 25. E a raiz quadrada de 64, 8. Então, o resultado da raiz quadrada de 25 sobre 64 é igual a 5 sobre 8. Vamos ver mais um exemplo? Raiz cúbica de 27 sobre 8, por exemplo. Vamos ver. Raiz cúbica, desculpa, gente, de 27 sobre 8. Raiz cúbica de 27 vai ser 3. E raiz cúbica de 8 vai ser 2. Logo, a raiz cúbica de 27 sobre 8 é igual a 3 sobre 2. Entenderam, gente? Fácil, tudo certo? Bom, gente, então vamos ver agora as raízes com números decimais. Bom, para a gente resolver as raízes com números decimais, a gente pode fazer isso de 2 jeitos. Então, vamos ver esses 2 jeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 0,49. Então, a gente pode resolver normal. Raiz quadrada de 0,49 é igual a 0,7, porque 0,7 elevado a 2 é igual a 0,49. Beleza, gente? Mas a gente também pode resolver isso de um outro jeito. Vamos ver, por exemplo, com o mesmo. Raiz quadrada de 0,49. A gente pode transformar isso em uma fração. Como transformando em uma fração, ficaria 49 sobre 100. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, o resultado da raiz quadrada de 0,49 é 0,7 ou 7 sobre 10. Beleza, gente? Entenderam? Então, a gente pode resolver desses 2 jeitos. Pode resolver com um número decimal mesmo
ou a gente pode transformar em uma fração para resolver. Beleza, gente? Entenderam? Agora tem alguns exercícios com algumas raízes para vocês resolverem. Aí eu vou dar um demo para vocês fazerem. Aí vocês podem pausar o vídeo se vocês quiserem, enfim. Aí depois eu corrijo, aí vocês veem se vocês acertaram ou como se faz, enfim. Beleza? Ok. Ok, gente, vamos lá. Vou fazer a correção, se vocês não tiverem terminado, vocês podem pausar o vídeo e fazer depois. Enfim, vamos lá. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 vai ser igual a 2, porque 2 elevado a 5 é 32. Ok. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 vai ser 4, porque 4 vezes 4 ao cubo é 64, porque 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Beleza? Agora vamos lá. Raiz quadrada de 0,25. Beleza, raiz quadrada de 0,25 vai ficar 0,5. Vou fazer por esse jeito normal. Ok. Aí, raiz quadrada de 36. Normal, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 elevado a 2 é igual a 36. Vamos lá. Raiz quadrada de menos 64. Então, a gente está vendo que é um número negativo. Só que o índice é par, porque seria 2. Então, lembra que quando tiver a raiz de um número negativo de índice par, não a raiz não pertence aos números reais? Bom, então a gente vai botar aqui. Raiz quadrada de menos 64 não pertence aos números reais. Beleza, gente? Porque lembra, né, que é 8 vezes 8, 64. E menos 8 vezes menos 8, igual a 64 também. Então, não tem como, né? Então, vamos para a próxima. Raiz cúbica de menos 27 também um número negativo, mas o índice é ímpar. Então, tem como a gente resolver, né? E lembra que a regrinha é que se for um número negativo com índice ímpar, vai ser sempre um número negativo resultado, né? Então, raiz cúbica de menos 27 vai ser menos 3, porque menos 3 elevado a 3 é igual a menos 27. Beleza, gente? Então, vamos para a última. Raiz quadrada de 64 sobre 169. Raiz quadrada de 64 sobre 169. Vamos fazer primeiro a de cima e depois a de baixo. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. E a raiz quadrada de 169 é 13. Então, o resultado da raiz quadrada de 64 sobre 169 é igual a 8 sobre 13. Beleza, gente? Tudo certo? Bom, gente, esse foi nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula de radiciação. Vai ter parte 2, então fica ligado aí e é isso.